E, enfim, estamos aqui. Queridos, nós vamos conversar hoje sobre relacionamento de pais e filhos. E o apóstolo Paulo disse assim: eu não me canso de escrever as mesmas coisas porque é bom para vocês. Então, muito do que a gente vai falar aqui hoje já é do nosso conhecimento. Mas é importante a gente dar uma reciclada e dar uma relembrada. O texto do apóstolo São Paulo escrevendo à igreja em Éfeso, a carta aos Efésios no capítulo 6, se você quiser abrir a tua Bíblia ou o teu celular, os primeiros 4 versículos desse capítulo 6 da carta aos Efésios, nos diz assim: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. Ensina o menino no caminho em que ele deve andar. Essa expressão no determina que é junto. É na caminhada que a gente tem que estar orientando os nossos filhos. Porque não dá apenas para indicar o caminho. É necessário estarmos no caminho. E o mesmo apóstolo São Paulo escreveu a carta aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 12, verso 14, na parte B. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. E quando se fala em tesourar, a gente já associa a questão de grana, de patrimônio, de herança. Também tem a ver com isso. Mas o que mais se ressalta nessa orientação paulina é a questão do legado. E legado é um negócio que não se compra e não se adquire em faculdade. Legado se constrói ao longo da vida. Legado dá trabalho. Legado custa tempo, dedicação e esforço. Exemplo de vida, atitude. Que igreja linda e florida de filhos e filhas. Eu estou apaixonado pelas crianças dessa igreja. E o pastor Josias já é bem aventurado, o pastor Mário também, já são avós. Eu estou numa expectativa danada. E o meu filho não casou ainda, está com 32 anos de idade. Eu já fiz de tudo, irmão. Agora está com o Senhor. Mas do jeito que a mãe trata em casa, vai sair de casa com 80 anos. Mãe é mãe e pai é pai. E eu quero louvar a Deus pela vida das mães, porque as mães são assim mesmo. Então, queridos, a questão hoje ela é muito objetiva. A dificuldade que nós vivemos nos dias atuais para a criação e educação dos nossos filhos é algo muito sério. Mas nesta noite, o Espírito Santo ministrou ao meu coração algo muito lindo. Há uma bênção especial sobre toda essa criançada aqui. E em nome de Jesus, como igreja nós declaramos a cobertura do sangue de Jesus sobre essas crianças. Esse texto que nós tomamos como base traz um conselho para os filhos. Sejam obedientes a vossos pais no Senhor, queridos filhos. Isso fala do seguinte: vocês como meninos, meninas, jovens, adolescentes, devem ter a perspectiva do Senhor para ser obediente aos pais. Porque se você tiver Deus como referência, fatalmente você vai obedecer os pais com facilidade. E é difícil ser obediente, não é fácil. Porque mesmo a gente que já é idoso, e eu estou chegando em 60, e eu estou feliz por fazer 59 agora em dezembro, e o ano que vem 60, obviamente, e o ano que vem eu vou pegar o meu cartão de estacionamento, que eu não sei se aqui funciona assim. Eu nunca vi tanta vaga para velho no Brasil, irmão. Eu estou faceiro que não aguento. E o nosso filho tem 32 anos. E a gente passou por várias experiências que vocês que têm essa criançada linda vão passar ainda. Mas vocês, filhos, em nome de Jesus, sejam obedientes a vossos pais. Por mais difícil que seja,
há uma recomendação bíblica, porque vocês serão honrados por Deus. Ao honrar o pai e a mãe, vocês recebem promessa de Deus. Eu ouvi o nosso pastor falar hoje, agora há pouco, de uma promessa que levou muitos anos para se cumprir na vida dele. Aleluia! Eu quero informá-los que o Deus que promete é responsável para cumprir aquilo que ele promete. Filhos amados, em nome de Jesus, honrem o pai e a mãe. E honrar o pai e a mãe é obedecer, é amar, é beijar, é abraçar, falar palavras bonitas, escrever no Facebook. Mas acima de tudo é respeitar os pais, ouvir os pais. Os teus pais já passaram por caminhos que você ainda não passou. Então entenda que eles têm razão. E não adianta resmungar. Eu resmungava muito quando era filho mais novo. Hoje eu estou velho, não preciso resmungar. Mas o fato é o seguinte: o que o pai e a mãe falar, se tranquilize, eles são sacerdotes na vida de vocês. Vai se cumprir porque eles são servos de Deus. E aí, há uma recomendação no versículo 3: para que você vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Esse versículo me chama muita atenção. Eu me lembro, pastor Josias, de uma época na nossa vida lá em casa, que se abateu uma crise financeira muito forte quando a gente era menino. E nós éramos em 3 irmãos e uma irmã. O Senhor recolheu o meu segundo irmão há 6 meses atrás. Mas eu me lembro que começamos a trabalhar muito novinhos, no tempo que no Brasil podia trabalhar quando era menor de idade. Hoje no Brasil pode roubar, traficar e matar menor de idade, mas trabalhar não pode mais. É um problema sério. Mas o fato é que, eu me lembro que houve uma época em que esse versículo aqui se cumpriu na nossa vida, que a gente tinha que trabalhar e entregar o salário na mão do pai no final do mês, até que aquela crise passou. Faça ideia, adolescentes trabalhando e entregando o salário na mão do pai todo mês, até que aquela crise passasse. Eu quero testemunhar para os filhos que aqui estão, valeu a pena, porque com 59 anos de idade, a palavra de Deus tem se cumprido na minha vida. Eu estou indo bem e acho que vou viver bastante sobre a terra ainda. Já vivi um monte, mas vou viver mais um pouco se Deus quiser. E aí a gente chega no ponto crucial desse texto: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. As figuras desse texto: pai, um homem que gerou um ou mais filhos; genitor, progenitor no caso de avô; benfeitor, protetor, provedor, nutridor. É o nosso herói. O meu paizinho tem 83 anos de idade, mas ainda hoje eu chorei à tarde pensando e lembrando dele, de quem foi e quem é o meu pai na minha vida. O provedor, o protetor, o nutridor, aquele que corrigiu, batia com competência, batia firme e colocado. O velho tinha uma unção para bater, que eu vou dizer uma coisa para o senhor, rapaz, coisa linda. Mãe, mulher que gerou um ou mais filhos, pessoa muito boa, dedicada, amorosa, de pronto ânimo, paciente, versátil. Isso aqui é mãe. E uma marca indelével que Deus colocou na mulher lá no Jardim do Éden: idônea. A mulher é capacitada. Eu fico olhando as mães, nenê no colo, celular atendendo na orelha, fechando a geladeira com o pé, atendendo o outro filho, e nós homens, misericórdia, é uma coisa de cada vez, senão já dá problema. Filho é o descendente em relação ao pai e à mãe, o ser que é fruto da relação sexual entre um homem e uma mulher. Doutrina é o ensino que se dá sobre qualquer matéria, é instrução, é conjunto de princípios e valores. Eu estava vendo o nosso polaquinho cantar e louvar a Deus aqui agora há pouco. Meu Deus, que coisa mais linda. E eu estava olhando ali e eu me emocionei em pensar, pastor Mário, que daqui a pouco esse menino vai estar sendo pastor de igreja, chefe de família. Isto aqui, oh aleluia, vai refletir na vida desse menino não muito depois desses dias. É algo lindo. Admoestação, advertência, aviso, repreensão, conselho. E a gente, quando é filho, fica meio nervoso quando o pai quer nos admoestar. E aí é que começa o segredo da vitória. Porque quem apanhou do pai quando era pequeno, levanta a mão. Olha só, todo mundo levantou as duas mãos.
E olha, não tem ninguém aleijado, todo mundo com saúde. A pastora Miriam falou hoje ainda, não ficou rancor nenhum dos nossos pais. A gente ama os nossos pais. E o pai, irmão, a gente não esquece, né? O pai, quando ia corrigir, porque é o seguinte, o pai viajava a serviço e a mãe passava a semana jurando o couro da gente. Deixa, teu pai vai chegar. Espera que teu pai vai chegar. E segunda, terça, quarta, aquele fervo, né? Quinta-feira a gente já começava a pensar que o pai ia chegar na sexta. Sexta-feira era o dia do tormento. E ele chegava à tarde. E no sábado era o acerto de contas. Eu fui tirar a cinta lá na passagem do negócio no aeroporto, que tem que tirar, a gente quase fica seminu. E aí quando eu fiz assim com a cinta, eu lembrei do pai, que era esse movimento que ele fazia quando ele tirava a cinta. Meu Jesus! E eu lembro que às vezes ele falava umas frases assim, você não sabe que você está apanhando, mas eu sei porque eu estou batendo. Pai, eu não fiz nada, não fez, mas vai fazer, então já apanha por conta, fica resolvido. Mas essa advertência, o aviso, a repreensão, o conselho, durante toda a vida que os nossos pais nos dão, e nós devemos, como pais, aplicar isso aos filhos, e os filhos que aqui estão devem aprender e atender e obedecer, são parte integrante da formação do nosso futuro, filhos queridos. E eu quero dizer nesta noite, para esta sexta-feira, irmãos, há alguns milagres aqui na igreja. Aleluia. E às vezes a gente se encanta com o milagre que os olhos podem ver, e é maravilhoso. Mas eu quero dizer que nesta noite, Deus vai realizar alguns milagres na vida de pais e mães aqui na igreja, de um restabelecimento de autoridade sacerdotal, em nome de Jesus. Porque hoje mudou muito. Os métodos, nós conversávamos sobre isso hoje, os métodos mudaram, a essência é a mesma. Mas hoje, irmão, lá no Brasil está assim, se você pegar um chinelo de pelúcia, um chinelinho de pano, e levantar para dar um chilepe no filho, ele fala, pode parar, senão eu chamo o conselho tutelar. E aí no Brasil já está faltando cadeia, e vai faltar muito mais ainda. Mas aqui não, aqui é o povo de Deus, e aqui a Bíblia vai continuar se cumprindo, e a correção com vara vai continuar sendo verdade aqui nessa igreja, em nome de Jesus, né? O pai, eu falo do pai que batia na gente, eu falo bater, o pai corrigia a gente, mas nunca espancou filho, nunca machucou filho, nunca passou do limite, e fez muito bem, porque a gente está aí gordo, grande, sadio, faceiro, feliz, e estamos servindo a Jesus para chegar no céu. Então é o seguinte, aí, estou falando aqui com pais e filhos. Aqui a maior parte dos filhos são ainda crianças, né? Lindos, meninos e meninas. E eu quero me ater um pouco a um período que realmente demanda muita atenção, que é a adolescência. E esse período de adolescência, ele vai de 12 aos 20 anos. Isso aqui é estatístico, é científico, é real. E a adolescência é um período da vida humana que sucede à infância. Daqui a pouquinho chega, rapidinho, para os que estão aqui e ainda são crianças, mas já vai chegar. Começa com a puberdade, que é o conjunto das transformações psicofisiológicas ligadas à maturação sexual do ser humano. É um período de mudanças corporais e psicológicas. Nós precisamos enfatizar a necessidade da atenção dos pais de maneira presente e interativa nessa fase. Muito diálogo, muita compreensão, muita intimidade. E os nossos filhos têm uma fase da vida, queridos pais, que é a formação da identidade deles. E a identidade passa pelo seguinte, são 3 períodos, 3 estágios. Primeiro, o início desse período é a pergunta do adolescente, eu sou normal? Segundo estágio, quem sou eu? Terceiro estágio, qual é o meu lugar no mundo? Esse período dos nossos filhos é o período crucial da formação da identidade. E todos nós passamos por ele. E aqui precisamos entender que os nossos filhos têm metas, e nós precisamos participar desse período. E a primeira meta dos nossos filhos é formar uma identidade equilibrada e positiva. E nós precisamos ajudá-los nessa questão. E aqui como é que é? Não tem manual para a criação de filhos. Nós temos a Bíblia Sagrada que nos orienta, mas manual técnico não existe. Ninguém sai da maternidade com manual para criar filho. Infelizmente não tem manual. Mas o fato é o seguinte, nós precisamos, com o auxílio da palavra de Deus, com os valores morais, espirituais e éticos,
tratar dos nossos filhos para que eles formem uma identidade equilibrada e positiva. Segunda meta dos nossos filhos, alcançar a independência dos pais ou dos adultos responsáveis pela sua educação. Nós precisamos incentivar os nossos filhos a buscarem essa independência, porque senão a gente daqui a pouco tem uma geração completamente alienada. Hoje, a gente já vê um pouco disso, né? Às vezes os filhos estão demorando muito mais para sair de casa, muito mais para tomar algumas iniciativas. A juventude atual tem certas dificuldades com isso aqui, porque às vezes a gente falha como pai. Nós precisamos acompanhá-los para que eles atinjam essa independência. E essa independência não é abandono, porque a gente fica com medo que os filhos vão embora, dá um medo, dá um aperto no coração, mas não. Essa independência, ela é bíblica e ela vai ser atingida em nome de Jesus com a ajuda dos pais em relação aos seus filhos. Eles têm como uma terceira meta conhecer pessoas para amar fora do círculo familiar. E aqui a gente tem que ajudar para eles não escolherem pessoas erradas. Quarto, os nossos filhos precisam encontrar um lugar no mundo ao dar rumo à carreira profissional e alcançar a independência econômica. Eu quero só dar um destaque nesse ponto. Nesta noite eu falo com jovens aqui, adolescentes. É a fase mais linda da vida. Está tudo decidido, não tem nada resolvido. Gera uma ansiedade. Eu quero informá-los nessa noite que Deus já tem tudo preparado. E eu quero dizer nessa noite para os filhos que aqui estão e para os pais se tranquilizarem. Deus vai orientar cada um de vocês nesse país tão próspero como é os Estados Unidos, cheio de oportunidades. Tranquilize o teu coração, porque Deus já tem o lugar de cada um que está me ouvindo aqui nessa noite, em nome de Jesus. Quinta meta, resolver-se quanto aos relacionamentos, visando as definições para as questões sentimentais, namoro, noivado e casamento, ou dificuldade. Conversava com o pastor sobre alguns assuntos ministeriais, e eu quero informar a nossa juventude presente, os nossos adolescentes, não mudou nada, é namorar, noivar e casar. Amém, irmão? Amém. Eita, trouxeram um gordo do Brasil que é quadrado, retrógrado. Não, querido, sou bem roliço, redondo. Não mudou nada. E os pais que aqui estão, em nome de Jesus, participem desse momento dos seus filhos, ajudando-os na escolha, porque Deus tem tudo preparado. Ele já tem, pastor Josias, as esposas e os maridos preparados. Eu gostei da expressão que o senhor usou hoje de manhã, que Deus preparou a irmã Miriam, mas quem escolheu foi o Senhor. Eu quero louvar e engrandecer o nome do Senhor. Não vou pular aqui para não estragar o púlpito, porque esta mulher me escolheu. Oh, glória! Eita maravilha! E eu escolhi esta mulher. Lembra do pastor Cândido Frisas? O pastor Cândido Frisas já está com o Senhor na glória, mas quando ele fazia a cerimônia de casamento, ele sempre acabava dizendo assim, ele falava bem calmo, né? Cada homem com a sua mulher e cada mulher com o seu homem. E eu nunca mais esqueci isto. Aí é o seguinte, nossos filhos precisam de apoio, de conselho, de orientação para a escolha de quem fará parte das suas vidas até Jesus voltar. Mas eu quero liberar da parte de Deus uma palavra. Vai ter muito casamento nessa igreja. Entre homens e mulheres. Amém? Que passar disso é procedência do cão. É, pastor, pega leve, você vai preso. Se for preso nos Estados Unidos é melhor, que as cadeias aqui são caprichadas, né? Dura é ser preso lá no Carandiru. Aí é brabo. Os nossos filhos precisam de ajuda. Mas aqui, ó, pastor Josias e os pastores que designar vão fazer muito casamento aqui na igreja em nome de Jesus. Muito bem. Qual é a educação que dá certo para os nossos filhos? Diminuir o ritmo de vida e passar mais tempo com os filhos. Eu sei que o lance aqui nos Estados Unidos é pegado. Aqui
aqui o babado é forte, irmão. Aqui é pão com formiga. Vocês trabalham pra caramba aqui. Glória a Deus por isto. Glória a Deus que tem trabalho. Maravilha. Mas nós precisamos de equilíbrio. Nós precisamos dosar o ritmo da nossa atividade pessoal para passar mais tempo com os filhos. Nós temos que nos relacionar com os nossos filhos usando a mesma linguagem deles. Não basta estar preparado para ser pai e mãe, ter conhecimento, mas não ter condições de transmitir esse conhecimento. A comunicação tem que ser baseada na amizade. Tem que se dizer para os filhos que se importa e demonstrar para eles que isto é verdade. Os teus filhos precisam saber que eles, de fato, são importantes na tua vida. Ser paciente. Meu Jesus. Estava olhando hoje a netinha do pastor. A mamãezinha chegou, a avó cuidando, o avô cuidando, a mãe chega para cuidar também. Estava vendo a paciência do pastor como avô. E a paciência daquela mãe com o nenê. Não é fácil, só que é a vida toda. Enquanto está no colo é um tipo de paciência. Depois que cresce é outro. Mas tem que ter paciência. Tem que apoiar. Tem que definir limites e papéis para cada um. Mas também como pais e mães estar dispostos a algumas concessões. Nós temos que ser flexíveis com os nossos filhos, sem abrir mão de princípios e valores da palavra de Deus. Porque hoje já estão relativizando um monte de coisa. E é um perigo, mas aqui não, Satanás. Aqui você está repreendido em nome de Jesus. Aqui são homens e mulheres, pais e mães, que têm compromisso com a palavra de Deus e têm a unção do Espírito Santo. Estabeleça um diálogo franco. Eu sei que às vezes não é fácil conversar com o filho. Nós que somos pastores, a gente tem uma facilidade para falar com o filho dos outros. E às vezes com os nossos filhos a gente tem dificuldade. Mas estabeleça esse diálogo franco. Ouça com empatia e esteja pronto para fazer concessões. Aceite que as suas opiniões, queridos pais e queridos filhos, nem sempre vão ser as mesmas. Dá para a gente divergir da opinião do filho e do pai, desde que não falte respeito. Os pais precisam estar prontos para receber, às vezes, uma opinião contrária. Porque tem pai... Eu sou do tempo, irmão, no nosso tempo não tinha esse negócio, né? O pai falava, não era não. E quando a gente queria conversar, esquentava assim essa região aqui da orelha, e ficava um zunido assim, depois... Hoje o método mudou. Respeite a opinião dos teus filhos, mas respeite a opinião dos teus pais. Aprenda mais sobre os teus filhos, aprenda mais sobre os teus pais. Estejam preparados. Esse relacionamento de pais e filhos é de fundamental importância. Até porque, irmãos, tudo o que acontece lá no lar de vocês reflete aqui na casa de Deus. Mas eu estou tão feliz que nessa atmosfera tão tranquila aqui nessa noite, Deus está liberando milagre para a tua casa e para a minha. Eu sinto comunhão com os irmãos porque o Espírito Santo habita em nós. Eu não conheço vocês, mas parece que eu estou aqui há 30 anos e eu sinto de Deus muita graça para dizer, está chegando milagre para a minha casa e para a tua. Fique tranquilo, aleluia, porque os olhos do Senhor estão sobre o nosso lar, aleluia. Valorize o teu filho, valorize o teu pai. Elogie quando as coisas vão bem e oriente quando as coisas não vão tão bem assim. É preciso elogiar. Nós não somos triunfalistas nem positivistas, mas nós temos o texto sagrado que nos assegura que há poder nas nossas palavras. Então, use a tua boca para proferir palavras de bênção sobre os teus filhos. Use a tua boca, querido filho, querida filha, para abençoar os teus pais. Entenda que há poder nas nossas palavras e a palavra de Deus nos diz que da nossa boca é bom que proceda só bênção e não maldição. E eu quero dizer o seguinte, irmãos, é importante o reconhecimento. O ser humano precisa de reconhecimento. Quando o filho tira uma nota boa, diz que o filho chegou para o pai e falou, pai, qual que é a cor do amor? O
pai falou, é vermelho. Falou, então minha professora me ama, porque olha meu boletim, só vermelho. É coisa linda, né? Meu Jesus querido, tem misericórdia. Transforme o momento de refeição num acontecimento familiar, de troca de ideias e sentimentos. Os filhos, os pais vão sentir que tem valor, se pura e simplesmente forem incentivados a contar o que aconteceu durante o dia. Irmão, isso aqui é uma bênção, né? A gente trabalha o dia e noite em cima disso aqui, é maravilha. Mas o mau uso disso aqui está deixando sérios problemas em família. Que problema sério. Não sei como é que é no teu lar, mas no nosso tempo de infância, o pai reunia na hora da refeição, e a mesa, biblicamente, a mesa tem uma lição, né, pastor, de comunhão profunda. E o corre-corre às vezes não permite, mas tem gente que está se comunicando na mesa de refeição por WhatsApp. Meu amor, passa o café. Já vou mandar o leite para não ter turbação. Queridos, faça do momento de refeição uma celebração. Partilhem do pão juntos, porque isso aqui é lição bíblica. A igreja primitiva, ela perseverava na comunhão e no partir do pão. Isso aqui é importante. Os nossos filhos precisam de proteção, conexão com a família, a sensação de segurança, de ser valorizado e de que são ouvidos no que falam, promove proteção para os nossos filhos. O ambiente familiar estável promove proteção. Aliás, nós somos uma igreja viva, pentecostal, cheia do Espírito Santo. Amém, irmãos? Maravilha. Mas olha, muito mais do que os dons espirituais, que já são super importantes, para a nossa vida em família, a necessidade do fruto do Espírito, ela é vital. Porque esse ambiente de estabilidade passa pela presença do Espírito Santo, produzindo fruto em nós. Porque o fruto do Espírito começa com amor e termina com domínio próprio. E na nossa casa, irmão, diz o texto sagrado, não pode haver briga e nem gritaria. Pode haver divergência. Sabe que muitas vezes o inimigo prevalece dentro da nossa casa quando a gente permite que o ambiente fique tóxico. Mas nesta noite, nós vamos embora cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Os nossos filhos precisam se sentir assim, amparados. Eles têm que ser sensíveis e ter a sensação de serem bem-sucedidos nas áreas que eles escolhem. Nós temos que acompanhar muitas vezes, às vezes os filhos de uma idade para frente, eles não querem muito assim a gente, porque ele diz que é mico. Eu me lembro que quando eu ia beijar o Guilherme, às vezes, falou, pô, pai, sai fora, é mico. Porque ele foi ficando jovenzinho, adolescente. Mas o fato é o seguinte, eu sempre, e a Ruth, mais do que eu até, procurou estar presente nas áreas de atuação do nosso filho. Pode ter certeza que a hora que o teu filho te ver vendo ele jogar uma partida de futebol lá na escola, ele vai ficar super animado e protegido. Há alguns riscos para os nossos filhos, e nós temos que prestar atenção. A ausência de conexão com as famílias, ambiente familiar instável, pais que raramente fazem companhia aos seus filhos. E olha, especialmente vocês, que essa aqui é uma igreja ativa, muita gente trabalhando, pelo amor de Deus, muito cuidado, para a gente não inverter a ordem de prioridades. Deus, família, trabalho e depois igreja. Nossa, pastor, você é desviado? E a igreja? Tem gente colocando igreja no lugar de Deus. E qualquer coisa no lugar de Deus é problema para nós. O fato aqui é o seguinte, nós precisamos entender que a companhia para os nossos filhos é fundamental. A presença física
Tem pais e mães que acham que presentes substituem a presença. Isso é um erro grave. Compensar a ausência física com presentes. Os presentes fazem parte, mas a presença física ela é fundamental. Olha o perigo. Amizades não recomendadas para os nossos filhos. Você sabe quem são os amigos dos teus filhos? Uma vez eu parei para conversar com o Guilherme, tomei um susto tão grande, porque eu conversava com ele, e ele falou: pai, eu vou te apresentar os meus amigos. Esse aqui faz isso, esse aqui faz aquilo, e foi me falando, eu fui ficando estarrecido, irmão. Mas eu sempre procurei trazer para perto, para a gente ver quem é de fato que são os amigos dos nossos filhos. A gente precisa conhecê-los. Problemas de identidade na área sexual. Os nossos filhos, mais do que nunca, precisam da nossa presença, observando qual tem sido o comportamento. Amanhã, domingo, o pastor vai dar aula para nós, né, pastor? Me permita, pastor. E o tema vai ser top. Eu quero convidá-los a não faltar. Nós vamos ouvir o pastor da igreja falar sobre essa questão de identidade de gênero, que está arrebentando a humanidade mundo afora. Nós precisamos estar presentes na vida dos nossos filhos. É importante nós prestarmos atenção nos estilos de educação. Eu separei alguns aqui bem objetivos. Primeiro, o estilo democrata de ser pai e de educar. Esses pais democratas deixam de se relacionar com os filhos e deixam de exercer o papel sacerdotal, que é estritamente necessário a definição de limites. Irmãos, quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, a primeira coisa que Deus tirou foi limite. Ó, tudo isso aqui é de vocês, mas dessa árvore aqui vocês não podem. Limite. E hoje eu vou contar uma coisa para vocês que parece absurdo para o século XXI, mas quando a gente era adolescente lá em casa, o pai definiu um horário para entrar em casa. Não sei se alguém passou por isso aqui. Então o pai chamou nós e falou: o negócio é o seguinte, o horário para entrar em casa aqui é, final de semana, é 11 horas da noite. Daí a gente negociou, porque o paizão era esperto, né? Falei: pai, a gente trabalha durante a semana e vai para estudar de noite, a gente chega todo dia meia-noite, e no sábado chega às 11. Falou: então tá bom, meia-noite. E meia-noite ouviu-se o clamor. Pois a ordem, eu não sei porquê, graças a Deus não fui eu essa vez. Esse meu irmão que Jesus já chamou. Eu não sei se ele perdeu a hora ou fez de propósito, e chegou depois da hora. Dormiu para fora, lá perto da casinha do cachorro. A minha mãe chorava, porque mãe é mãe, né? E o paizão segurou firme. Depois daquele dia, pergunta se alguém chegou depois da hora em casa. Só se fosse muito neófito. Limites. Os nossos filhos precisam de limites. Filhos que me ouvem aqui, não fiquem bravos e chateados. Gente, filhos, lugar de filho de madrugada, ou é dentro de casa com os pais e com a mãe, com o pai e com a mãe, ou na igreja na vigília. Fora disso é problema sério. Poxa, eu vim aqui hoje para ouvir isso. Precisa ouvir sim, que você vai ser abençoado. Tem o estilo avestruz de educar filho. Alguns pais afundam a cabeça na areia, preferindo não saber o que o filho anda fazendo. Não tem que fugir, irmão. Tem que saber tudo o que está acontecendo. Tem que ser jogo aberto. Eu me lembro, às vezes, veja bem, eu entrava no quarto do Guilherme, quando ele era adolescente, meio de surpresa. E tem gente que fala: nossa, tem que respeitar a intimidade dos filhos. Eu sempre respeitei, mas é que eu sou pai dele. Eu pergunto para os filhos que me ouvem: qual seria o motivo que o papai e a mãe não podem entrar no quarto? Mas eu entrava.
Só que, pastor, até hoje, acho que eu vou entrar no céu sem descobrir. Eu ia de seco, pastor, mas no computador, né? Eu queria ver como... Irmão, eu não sei que tecla que esse piá apertava, que a tela ficava escura. Que eu sou chucrão para computador até hoje. Irmão, eu entrava, eu vou pegar, mas ia seco, irmão. Tirava o sapato para fazer barulho. Entrava. Oi, pai, pai. E ficava escura a tela. A minha esposa muitas vezes olhou as mochilas do nosso filho. Ai, pastor, você que falta de respeito. Falta de respeito é não cuidar de vocês, meus queridos. Papai e mamãe amam vocês. E eu tenho certeza que Deus nessa noite vai nos ajudar de maneira muito especial. Aí tem o paizão tolerante, né? Adota uma tolerância irresponsável a ponto de terem dificuldade na hora de repreender e impor limites. Aqui não está acontecendo isso, mas é lá para o nosso lado tupiniquim. Esses dias eu tive o desprazer de ouvir um pai falar na minha cara: pastor, eu prefiro meu filho com a namorada dormindo lá em casa do que no motel, que é perigoso. Eu chorei, irmão. Esse tipo de tolerância está trazendo prejuízo. Eu não estou preocupado, nesta noite, em ser politicamente correto. Eu amo vocês em Cristo. E para esta igreja, irmãos, está chegando um tempo novo. Mas vai passar pelos lares dessa igreja aqui um renovo da parte de Deus. Pais e mães que me ouvem, em nome de Jesus, vamos pegar o controle nas mãos. Sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Irmãos, o pastor Josias, ele é o pastor da igreja, mas lá na tua casa quem tem que cuidar é você e a tua esposa. E não sei aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil está uma terceirização desgraçada, no melhor sentido da palavra. Terceirizando para a escola, terceirizando para a igreja. Igreja não é reformatório. Escola, irmãos, não é lugar para educação. Escola é lugar para receber conhecimento. O conhecimento que as escolas passam, ele se repete ano após ano, está tudo escrito e definido. Em qualquer área, está tudo pronto. A escola não tem essa responsabilidade e a igreja não tem essa responsabilidade. É você e a tua esposa, e vocês, filhos que me ouvem, é que tem o compromisso de manter o altar de santificação dentro de casa. E nesta noite, Deus vai nos ajudar, irmão. Lá em casa, Ruth, em primeiro lugar, eu estou crendo que o vento do Espírito Santo vai soprar na nossa casa, irmãos. Porque eu não posso falar da sua casa, mas da minha eu posso falar. Volta e meia, tem coisinha lá que tem que ter vento do Espírito Santo, senão a coisa se complica. Mas receba renovo nesta noite em nome de Jesus. Aí tem o estilo de pai educador da Inquisição, né? Oh, meu Deus do céu. Pais que não confiam nos filhos, que não dão um voto de confiança para os filhos, que não depositam confiança nos filhos. Nós precisamos nessa noite, em nome de Jesus, dizer o seguinte: até ordem contrária, o meu filho merece toda a minha confiança. Tem o estilo deixar correr solto, porque é mais fácil ser o pai bonzinho, né? Dá um trabalho, né, irmãos? Dá um trabalho. Eu me lembro uma vez que eu cheguei em casa depois de um culto, estou entrando em casa e escutei um palavrão, pastor, que foi de arrepiar. Aí eu fui subindo a escada. Aquele dia eu senti a presença do diabo dentro da minha casa, mas repreendi na hora. Aí subi, pastor, mas fui no quarto do rapaz. Abri a porta, ele estalou o zoião. Falei, daí, pai, foi bom o culto, pai? Foi, filho, uma benção. Filho, repita para o pai o que você acabou de falar aí, mas não precisa gritar que eu estou perto agora. E com muita dificuldade ele repetiu, disse: filho, em nome de Jesus, nós vamos orar agora. Você vai pedir perdão a Deus, nós vamos pedir perdão ao Senhor pelo que você falou aqui. Porque você já viu tua mãe falar isso? Não, e o pai também não.
Só que o que eu quero colocar aqui é o seguinte: dá desgaste, irmão. Às vezes a gente não quer ser tão firme com os filhos e se torna assim, deixar correr solto. Isso é um problema sério. E tem o estilo perfeito de pai, né? É aquele pai, aquela mãe prepotente, que não se permite. Pastor, o senhor já pediu perdão para os seus filhos alguma vez? O nosso pastor está falando. Eu já pedi perdão para o meu filho várias vezes. E sabe que tem mais um milagre para essa noite aqui. Deus nos reuniu aqui hoje para algumas coisas. Vai ter perdão aqui na igreja, entre pais e filhos. Satanás vai perder a força, porque o Espírito Santo vai te ajudar a administrar essa situação em nome de Jesus. Haverá cura, aleluia, de enfermidades emocionais por conta da falta de perdão. Tem algum pai perfeito aqui? Fica em pé para tirar uma foto, irmão. Quero carregar a tua foto na minha carteira junto com a foto da minha sogra, para lembrar de você. Vamos encerrar. Dicas para lidar com os problemas. Eu não sei se tem problema aqui nos lados dos Estados Unidos? Acho que não tem, pastor. Estou escutando um barulho de asa de anjo agora. Estou falando para os querubins e serafins. Problemas. Quem não os tem? Você quer resolver um problema com os filhos? Escolha a ocasião apropriada e cabeça fria. O pastor Josias foi muitos anos em Curitiba, conviveu com o pastor Pimentel, que era nosso patriarca. E ele sempre falava: não ponha a mão em panela quente, deixa esfriar. Cuidado com o tom de voz, com a expressão facial, com a postura, com a linguagem corporal quando você for tratar com os teus filhos. Não reaja de forma exagerada, nem como se nada tivesse acontecido. Não acuse, não insulte, não menospreze. Irmãos, vamos atacar só o problema. Não adianta ficar procurando culpado. Eu tenho um boneco virtual que anda comigo, que é o culpado. Ele está sempre comigo. Quando tem que sentar para resolver o problema, o culpado está ali, jogado num canto. Senão a gente não resolve os problemas. Mantenha o foco no presente e não no passado. Não adianta ficar remoendo o passado. Leve em consideração os sentimentos dos teus filhos, as experiências e as opiniões dele. Agora, papais e mamães, prepare-se para, entre aspas, perder algumas discussões, algumas argumentações. Irmão, nossos filhos são bênçãos de Deus e são bons de argumento. Uma geração que sabe das coisas. É a geração da informação. E vamos ser humildes. Tem vezes que eles estão com mais razão do que nós. Que Deus nos abençoe para a gente entender. E alguns assuntos que merecem a nossa atenção em relação aos nossos filhos. Primeiro, ajudá-los, já disse no princípio, no momento de namoro. Tem que orientar. Todo mundo que é casado aqui já namorou. Irmãos, vocês vão estar prestando um grande serviço ao reino de Deus e ao pastor da igreja, orientando essa moçada para namoro. Gente, adolescentes que me ouvem, jovens, namoro, amanhã nós vamos falar um pouco mais a fundo sobre isso. Namoro é um período muito importante. Aqui nos Estados Unidos tem o tal do ficar? Tem, pastor? Achei que não tinha, porque era tudo Schwelders aqui, mas não é. Também tem uns negócios desse. O tal do ficar está arrebentando com os jovens. O ficar é uma praga. Ficar é triste. Outro assunto, a questão de sexo. Pais e mães, por favor, converse com seus filhos. Precisa ajustar. Precisa ser sincero. Precisa olhar nos olhos. A melhor orientação nessa área é a parte dos pais.
bebida alcoólica. Hein, pastor? O senhor falava num testemunho hoje interessante. Viu esse negócio aqui? Estão inventando uma tal de a cervejinha sem álcool. Você sabe qual que é a diferença da cerveja sem álcool para a cerveja com álcool? A cerveja sem álcool é o diabo sem chifre. A cerveja sem álcool é o diabo sem chifre. Irmão, é difícil o século XXI, né? Pastor, pelo amor de Deus, faz favor. Irmãos, um abismo chama outro abismo. Não vamos entrar no mérito aqui, porque falar disso aqui, pastor, parece absurdo no século XXI. Pô, pastor, uma geladinha de vez em quando. O problema não é a geladinha, nós temos que avaliar todo o entorno da questão. Cigarro, drogas, depressão. E hoje à tarde o Espírito Santo ministrou meu coração que nós vamos daqui a pouquinho fazer uma oração, pastor. E nós vamos, como igreja, em nome de Jesus, repreender esta desgraça da depressão. 15 dias atrás, tivemos a tristeza de enterrar um moço que vocês conheceram, lá da família do Isaías. Menino lindo, 33 anos de idade. Faleceu de coma alcoólico. Aleluia. Em nome de Jesus, nós estamos repreendendo a depressão dos nossos filhos nesta noite. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a depressão nesta noite, irmãos. Aleluia. Suicídio. Estamos lutando com isso lá, pastor. Que coisa séria. Homossexualismo. Irmão, me perdoe. Não tem como fugir da Bíblia. Macho e fêmea os criou. Amém, irmão? Amém. Queria ouvir um amém dos machos agora. 1, 2, 3. Amém. Oh, senti firmeza. Agora das fêmeas. Amém. O que passar disso é procedência maligna. Jovens que me ouvem, meninos e meninas, em nome de Jesus, não dê ouvidos a esse modismo. Tem gente que está sendo levado por modismo, porque na escola falam isso, falam aqui, em nome de Jesus, por favor. Essa história, eu lá em Curitiba, eu encontrei um amigo meu que falou, eu estou confuso. Eu falei, o que foi? Eu acho que eu sou transfinanceiro. Eu falei, porque eu nasci pobre num corpo de rico. Olha a confusão. A gente sente uma preocupação nesse tema, né? Eu sei que os irmãos têm toda hoje uma dificuldade em termos mundiais, de ser preso, isso ou aquilo. Irmão, o que é verdade bíblica é verdade bíblica. Estamos em família aqui hoje. E como igreja, nós repreendemos em nome de Jesus o espírito diabólico que age nesta área. Está repreendido em nome de Jesus. Distúrbios alimentares, a gente tem que se preocupar com isso, irmãos. Pastor, você não é autoridade para falar nisso, olha o tamanho que você está. Mas não estou com distúrbio, irmão. Eu estou só levando a sério. Porque 3 refeições por dia, eu sempre faço a 4ª. Mas não estou com distúrbio, mas tem jovens que estão indo para esse lado, tanto para comer demais como para comer de menos. Preste atenção. O bullying, as companhias, a internet. Preste atenção, queridos pais, temos que acompanhar, conversar, orientar. Olha a desgraça que está nas redes sociais. Briga entre irmãos, agressões físicas ou verbais. Perdas. Nesta noite eu quero pedir aos pais e mães, preste atenção nas perdas dos filhos, porque a perda faz parte da nossa vida. A vida do cristão não é só, não sei como é que está por aqui, mas lá está uma onda de só vitória, agora que só Jesus na causa. Esse dia eu estava saindo, o cara falou, varão? Eu falei, pois não? E aí, varão, só vitória? Eu falei, não, tem umas derrotinhas também no meio. Ele falou, nossa, varão, quem é? Eu falei, varão, digo você, varão, está lendo que Bíblia? As perdas fazem parte da nossa vida. E eu sei que você, como pai, como mãe, dói quando o filho perde.
Mas às vezes as perdas são necessárias, mas preste atenção no comportamento dos filhos diante da perda. E para encerrar, não vou passar do tempo por nada, tem juízo? Esclarecendo os papéis de cada um. O que o filho não é? O filho não é um escravo. O filho não é uma criança eterna. Porque mamães e papais, vamos prestar atenção, viu? Vamos deixar essa meninada voar. Porque tem mães que, com todo respeito às mães, viu, gente? Por favor. Preciso falar, não posso apanhar. É que mãe é mãe, né? Esse dia o Guilherme falou lá, está com 32 anos. Mãe, meu lanche. Aí eu sentado, ela passou com o lanche. Aí eu cantei, lerê, lerê. Ela deu uma olhada para mim, irmão, que misericórdia. Respeite as fases do teu filho, entenda, senão daqui a pouco nunca vai desmamar. Sabe o que acontece? Depois dá problema nos casamentos, pastor. Porque tem uns camaradas, pensa numa... É ele de um lado e a mãe do outro. A mamãe. É mamãe. Aí a mamãe, o que essa megera está fazendo com meu filho? Que tem de casamento enfrentando dificuldades, porque o texto sagrado diz, deixará o homem, pai e mãe. Se deixar não é abandonar, mas é um afastamento logístico, emocional, espiritual, financeiro, e se fizer fora da Bíblia não vai dar certo. Eu quero informar vocês nessa noite, homens, mulheres, filhos e filhas, se fizer fora do que está na Bíblia, não vai dar certo, gente. Em nome de Jesus, vamos habite, diz o texto paulino, habite ricamente em vós a palavra de Deus. O filho não é a realização dos sonhos e aspirações dos pais, pastor. Não dá para projetar dessa forma, a gente chora e se decepciona. Outra coisa, olha que coisa mais linda no colo, coisa linda. Não tem, podia não crescer nunca. Era bom demais se não crescesse, mas cresce. Passa o tempo. Vocês estão lutando, os papais e mamães. Olha quanta criança aqui. Deus vai dar graça para vocês, viu, gente? Se preparem. Em nome de Jesus, recebam graça de Deus nessa noite. Agora o tempo vai passar. Eles vão crescer. E vocês talvez se decepcionem com algumas coisas. A gente cria os filhos e educa na igreja, pastor. Ensinando. Hein, pastor Mário? Lutando. Só que as escolhas são deles. E eles têm direito de escolher. Por isso, não projete nos teus filhos a realização dos teus sonhos e das suas aspirações. Porque eles têm direito de escolher. E às vezes as escolhas deles divergem do que nós estamos pensando. O filho não é motivo para a tua existência. O filho não é salvação para casamento. O filho não é um clone do pai e da mãe. Ele tem direito. Nós falávamos na mesa de café lá na casa do pastor. Aliás, quero dizer para vocês, irmãos. Meu Deus. Acho que eu vou 15 quilos mais gordo embora. Que mesa abençoada. O gordo, quando fala disso, se emociona, sabe, irmão? A pastora foi mostrar ali o refeitório, os irmãos fazendo uns negócios ali. Eu já comecei, quase que já fiquei por lá. Meu Deus do céu. Teu filho não é cópia tua, meu irmão. Ele pode até parecer com você, mas ele tem o DNA próprio. Mais de 100 bilhões de pessoas passaram pela face da Terra já. Tem 8 bilhões hoje, mais de 8 bilhões vivendo. Ninguém tem a mesma digital, nós somos diferentes. E nós conversávamos, né, pastora Miriam, na mesa hoje. Que bom, pastor.
que nós somos diferentes. Ia ser uma chatice ser tudo igual. Já pensou, pastor Mário e irmã Marta? Se você pensar igualzinho, que chatice que ia ser? Ai, que vontade de tomar um suco de laranja. Eu quero uma jarra cheia. Ia ser chato demais. O teu filho não é uma criatura indefesa que precisa de atenção constante de um adulto. Mesmo na tenra idade, assim, ó, já tem que ir soltando, viu? Para criar resistência. É difícil. Eu lembro quando a minha esposa levou o Guilherme pela primeira vez na escola. Pituquinho. Voltou para casa, ela contou depois de alguns anos, voltou para casa chorando. O meu filho veio fazer intercâmbio em Chicago uma vez, ficou acho que uns 3 meses aí. Irmão, quando eu levei no aeroporto, pastor, que eu voltei para casa, pensa num cavalão igual eu, homem feito, que abriu a porta do quarto, mas tomou do meu irmão, comecei a chorar. O filho não é alguém que tem que ser dirigido com mão de ferro até que cresça. Não é um ser superior com direito a tudo o que deseja. Sabe, irmão, vamos seguir o exemplo do nosso Pai, o nosso Deus. Você já percebeu que Deus nem sempre dá o que você quer? Mas Ele dá sempre o que você precisa? Ei, glória a Deus. Hoje é palestra, mas dá vontade de pular de alegria aqui. Já estou sentindo a presença de Deus forte, irmão. E Ele está conosco aqui nessa noite. Aleluia. Oh, rica bastura, aleluia. Siga o exemplo do teu Pai. O nosso Deus, Ele nem sempre dá o que a gente quer, mas o que precisa não. O pastor falou um negócio, tantas coisas boas nesse dia, que gravou a minha alma. Testemunho do nosso pastor. Nunca faltou nada. E nem vai faltar, em nome de Jesus. Até porque é o seguinte, nós temos uma dificuldade com o suficiente, né, irmão? Nem nós sabemos o que nós precisamos direito. Se a gente soubesse o que a gente precisa, não tinha coisa que você comprou em casa que não está sem usar faz hora. Comprou e está lá sem usar. Tem gente dando risada, eu acho que não estou sozinho nessa. Mas Deus sabe qual é o nosso suficiente. Essa história de dar tudo que o filho quer é problema, viu? Teu filho não é um criminoso que demanda de contínua vigilância e tutela. O teu filho não é um indivíduo incapaz de qualquer raciocínio. E agora, para encerrar, o que o pai e a mãe não é? Um escravo. Também não é um super-homem, uma super-mulher. O pai e a mãe não são tiranos, alguém que decide os amigos, roupa e carreira do filho. Isso aqui é um extremo. Eu quero um marido assim para minha esposa. Tome cuidado. A minha esposa, ela conta o testemunho. Ela conta. Então, me autoriza a dar o testemunho. Mas quando ela faz assim, ela está em dúvida, irmão. Mas eu vou dar o testemunho. Ela orou a Deus que não queria casar nem com pastor e nem com um vendedor. Casou com os dois, irmão. Não foi assim, irmão? Não queria. Mas Deus sabe todas essas coisas. O pai e a mãe não é um joguete impotente no rendimento hormonal do filho. Pai e mãe não são mágicos. O pai e a mãe não são os culpados. Isso aqui é sério, irmãos. Porque Deus está tratando com pais aqui nessa noite, para te curar tua emoção e teu sentimento. O pai não é culpado, o pai e a mãe não é culpado de todos os pecados dos filhos. Não importa o quanto se esforce, os filhos podem errar. O pai e a mãe não são carcereiros. Pode pôr limite, mas não trancanfie o filho, isso não é salutar. O pai e a mãe, olha, filhos queridos, não é uma árvore que faz brotar dinheiro ou um caixa automático do banco. Uma vez o Guilherme estava começando a namorar, falou, pai, dá uma grana aí para você que eu namoro. Eu falei, cara, sai fora. Vou pagar sorvete para minha namorada. Você se vire para pagar para a tua. Mas eu dei uma graninha lá, tudo bem. Pai e a mãe não são um saco de pancada física, emocional ou verbal. Reforce o respeito mútuo. E para encerrar, o pai e a mãe, filhos que me ouvem, não são zero à esquerda. Muito cuidado. Eles são sacerdotes na tua vida. Amém? Deus nos ajude, através da ação do Espírito Santo,
na condução dos nossos filhos. Não se esqueça das palavras do salmista: os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Os filhos são como flechas na mão do arqueiro. Para onde você está direcionando os teus filhos? Que nessa noite Deus nos dê da sua graça. Amém. Eu devolvo o microfone. Pode orar, pastor? Ou eu devolvo o microfone? Pode orar? Então vamos estar em pé, queridos. Glória a Deus. Hoje nós conversamos um pouquinho sobre pais e filhos, mas eu quero abrir uma oportunidade especial, se o pastor me permite, se tiver alguém que quer receber Jesus no seu coração. Até porque Jesus no coração, como Senhor e Salvador da nossa vida, na questão familiar é top das galáxias. Tem alguém que ainda não recebeu Jesus, quer aceitá-lo nessa noite? Levante a mão, eu quero orar por você. Não há ninguém? Tem alguém que esteja assim abatidinho, tristinho, afastado dos caminhos do Senhor, já participou da mesa do Senhor, quer retornar? Levante a mão. Não há ninguém? Maravilha. Então nós vamos orar como família. Eu gostaria que você pegasse na mão da tua esposa, dos teus filhos. É uma atitude simbólica, mas que retrata a nossa unidade. Pai, nós te louvamos e te adoramos na beleza da tua santidade. Nós queremos te agradecer por esta noite em tua casa, Senhor, pela reunião dos teus filhos e filhas aqui neste santo lugar. Nós nos alegramos porque o Senhor prometeu para Salomão e essa promessa chega até nós. Nesta casa estão os teus olhos e o teu coração, Senhor. Quero te louvar, porque nesta noite podemos pensar um pouquinho mais na nossa responsabilidade enquanto pais e mães e filhos, Senhor. Mas para esta noite, o que de fato precisamos é de um revestimento da parte do Senhor. O que precisamos nesta noite é o derramar do teu Santo Espírito sobre a nossa vida. O que precisamos nesta noite é a proteção do teu sangue sobre o nosso lar. E nesta noite eu quero te pedir, Senhor, continua na vida destas famílias, que o Senhor uniu há tanto tempo, Pai, e aqui estão famílias que frutificaram, Senhor. Deus, em tua presença estamos nessa noite pedindo, libera a palavra do milagre sobre o nosso lar. Senhor, cura nesta noite emoções e sentimentos. Pai querido, através da ação do teu Espírito Santo, ministra perdão. Eu sei que nesta noite haverá este grande milagre, Senhor, porque o perdão, ele é renovador, restaurador. O perdão nos cura, Senhor. Deus querido, abençoa os filhos aqui. Nós entregamos o futuro dos nossos filhos em tuas mãos. Quantas crianças nessa igreja, quantos jovens e adolescentes, o futuro deles está em tuas mãos. Senhor, fica conosco. É a nossa oração no nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido
teclado, essas cordas, e me impulsiona a cantar de novo. Já passou um pouquinho, só mais um minutinho. Eu pedi que na hora do irmão você troque por amor. A palavra irmão, troque por amor, tá bom? E aí, você abraça teus filhos, tua esposa e fala amor. Então na palavra irmão, troca para amor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo o meu amor precioso. Isso, que lindo, abrace mesmo. Aleluia. Declare agora: somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido amor, precioso és para mim, querido amor. Aleluia, glória a Deus. Eu passei. Eu passei um pouquinho da hora, mas eu quero prometer que não vai acontecer mais isso hoje, tá? Deus abençoe. Os irmãos podem se assentar. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Passaríamos a noite toda ouvindo, né? Nós temos sempre o que aprender, sempre o que melhorar na presença do Senhor Jesus, como pai e como mãe. Acredito que nós somos edificados nessa noite. Para nós encerrarmos então, amanhã, só os casais. Amanhã fica um pouquinho mais estreito, né, pastor? Fica? Vai ser suave? Amanhã não. Mais ou menos? Mais ou menos. Mas não deixa de vir, irmãos, venha. Né? Tudo o que nós aprendemos aqui na casa do Senhor, com certeza levarmos para o nosso lar a crescimento. Então não perca essa oportunidade. Amanhã, 7h30. Vamos tentar chegar o quanto antes possível, para nós passarmos a oportunidade o quanto antes para Ele. Então, para nós encerrarmos, nós temos lá fora um lanche individual, cada um vai receber o seu. Nós vamos servir primeiro as crianças. Na hora que terminar aqui a oração, que o pastor der a bênção, as crianças saem, recebem seus lanchinhos. Nós não temos mais o refeitório, né? Não temos mais o lugar para acomodar todos, mas peguem, comem no canto. Enfim, nós vamos dar um jeito de comer. Isso eu tenho certeza. Como o pastor falou, também sou bem gordinha, mas eu como nem que for deitada, mas que eu como. E o irmão faça o mesmo, tá? Louvado seja Deus pelo alimento. Então nós temos que se alimentar mesmo, porque lá no céu nós vamos ter um corpinho transformado. Então aproveita aqui na terra, irmãos. Brincadeira, amém, né? A Esther não precisa, a Esther já está transformada de já. Levantou a mão rapidinho lá. Irmãos, que Deus abençoe. Espero vocês amanhã, então, 8 horas. Então, terminou ali, pega o seu alimento. Quem quiser também ir para casa pode ir, não tem problema. Aí é 7h30 amanhã. Olha, só para ver se os irmãos estavam ligados. Amanhã, 7h30, eu conto com todos vocês. Amém, irmãos? Vocês estão felizes? Estamos felizes, né? Amém? Ouvimos uma palavra, uma palestra abençoadora da parte de Deus. Se seguirmos tudo quanto Deus usou o pastor Wilton nesta noite, continuará bem em nome de Jesus, amém? Os irmãos querem louvar a Deus pela vida do pastor Wilton e da irmã Ruth, amém? Palavra abençoada. Coloque-se em pé, Márcia já deu os avisos. Creio que amanhã a palavra falará poderosamente ao coração dos casais. E domingo será o encerramento para toda a igreja. E eu creio que a palavra também não será diferente. Deus irá falar conosco mais uma vez, amém, irmãos? Final de noite abençoado para você, sábado abençoado,
se organize para estarmos aqui amanhã no horário e tudo será uma bênção em nome do Senhor. Ore comigo, Pai amado, em nome de Jesus. Te louvamos, te adoramos, te exaltamos, meu Deus, esta noite, pela palavra que ouvimos, ó Deus, pelo agir do Teu Santo Espírito. Te damos graças, ó Deus, pela vida de cada família aqui presente, pais, filhos, pelo agir do Teu Santo Espírito, aonde, ó Deus, que esta palavra venha frutificar em nossas mentes, em nossos corações, ó Deus, e venha contribuir para o crescimento do Teu reino. Despede a sua igreja em paz nesta noite, leva-nos, ó Deus, em segurança, e continua conosco, meu Deus, em todos os momentos. Essa é a nossa palavra de oração com fé e gratidão, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as benditas consolações do Espírito Santo reinem em cada coração, e juntos nós dizemos amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.